Rádio Gorgs, Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Grão-mestre Tadeu Pedro Drago. Grão-mestre adjunto Osleno Vanderlei dos Santos e Berlê. Equipe da Rádio Gorgs: Rodrigo Reus, Samuel de Souza Santos, Peter Lenhardt e Rafael Passos. Todos os programas veiculados na Rádio Gorgs são produzidos pelo Ministério da Educação, Cultura e Comunicação Social. Entretanto, o conteúdo das opiniões externadas é de inteira responsabilidade de seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do veículo ou da potência maçônica. A opinião do Grande Oriente do Rio Grande do Sul é expressa única e exclusivamente nas mensagens do grão-mestrado ou em editoriais com inserções devidamente identificadas. Informação, opinião ou interatividade. Está começando Conexão Gorgs. Olá, boa tarde, 2h05. Temos a temperatura aqui em Porto Alegre de 23 graus, céu parcialmente encoberto aqui na capital gaúcha. Está no ar o Conexão Gorgs, o programa de entrevistas oficial do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Entrevistaremos hoje o irmão Cristiano Bernardes, filiado à loja Coronel Tristão José de Fraga, número 381 de Viamão. Ele é contador e irá tirar as principais dúvidas sobre o imposto de renda, Samuel. Peter, e ainda teremos as lojas aniversariantes e Adão Paiani com o Conexão Brasília. Eu sou o jornalista Samuel de Souza Santos. E eu sou o jornalista Peter Lenhardt. Fique conosco, pois está no ar na Rádio Gorgs e na live, na nossa fanpage, o Conexão Gorgs de hoje à tarde. Conexão Gorgs é uma produção do Ministério da Educação, Cultura e Comunicação Social do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Grão-mestre Tadeu Pedro Drago. Produção, reportagens e técnica, equipe de comunicação social do Gorgs. Jornalistas Rodrigo Reus, Peter Lenhardt, Samuel de Souza Santos e Rafael Passos. Direção, Rodrigo Reus. Baixe gratuitamente o aplicativo da Rádio Gorgs, disponível para Android e iOS. Entre na loja de aplicativos de seu celular, smartphone ou tablet e ouça a Rádio Gorgs onde você quiser. Entrevistamos agora o irmão Cristiano Bernardes, filiado à loja Coronel Tristão José de Fraga, de Viamão. Ele é contador e nessa época aí onde começam aí as declarações de imposto de renda, vamos tentar tirar todas as dúvidas aí dos irmãos, o prazo e tudo mais relativo ao imposto de renda. Muito boa tarde, irmão Cristiano Bernardes. Boa tarde, irmão Peter, irmão Samuel, a Rádio do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, aos irmãos de todos os Orientes. Então chegou a época de prestar conta ao leão, né? Então, mais uma vez, o governo traz algumas mudanças devido às suas malhas, as malhas finas, e, na verdade, hoje há um cruzamento muito grande de dados. Então, cada ano, o imposto de renda vem se atualizando devido às redes sociais também e devido a essa facilidade pela internet e o uso das moedas digitais, dos cartões de crédito. Então, há esse cruzamento de dados mais forte, mais presente. Então nós chegamos a um ponto que cada ano há sempre uma novidade na declaração do imposto de renda. Lembrando que a tabela
meu irmão, desde 1983, a tabela do imposto de renda não segue uma correção gradual devido assim, nunca acompanha a inflação ou o salário. Então, ela está desatualizada. Mesmo que eles mexam, ela está desatualizada e cada vez um número maior de contribuintes declarando a cada ano. Pois é. Então vamos começar pela pergunta mais básica de todas, meu irmão. Quem precisa declarar imposto de renda? Quem precisa declarar imposto de renda? Quem recebeu até no ano passado, até 2017, R$ 28.559,70. Isso daí em média de 2.000, eu vou dar bem certinho o valor. Então, é 28.559,70 valor mensal, né? 559,70 é o valor mensal, tá? Uhum. Em média, o contribuinte que recebeu em média de 2.380, 2.400, ele vai receber da empresa o demonstrativo com a retenção do imposto de renda. Sendo que, assim, se ele recebeu um valor que não é tributado, mas ele é isento esse valor, mas é superior a 40 mil reais, tá dentro de um campo que ele entrega o demonstrativo, ele deve fazer a declaração. Assim também quando ele tem patrimônio, o patrimônio acima de 300 mil. Então, assim, se ele tem um patrimônio, vendeu um imóvel, não atualizou e não fez nem o programa de ganhos de capital, o GCAP, então ele deve também fazer a declaração do imposto de renda. A declaração do imposto de renda ela é muito importante fazer porque tranca o CPF, tranca a vida, tu não consegue tirar nem passaporte. Então, assim, há um cuidado maior também em relação a cartão de crédito. Eu não ganho, vamos pegar um exemplo fácil. Eu não ganho 2.000, mas o meu cartão de crédito dá 5 por ano, por mês, porque a família inteira compra no mesmo cartão. Uhum. Há um grande problema aí cair em malha fina, porque o próprio cartão de crédito está fornecendo os dados para o Banco Central, que vai parar a Receita Federal, e aí como é que tu vai fazer assim? Eu ganho 2 e gasto 5. Né? Então há essa disparidade, então há esse cuidado, mas isso é gradual. Esse ano, dentro das novidades, o ano passado era a partir dos 12 anos o CPF do dependente, esse ano a partir dos 8 anos, e agora há um controle maior sobre os imóveis e veículos e as aplicações financeiras. Pois é. É um cuidado que tem que ter, né? Então vamos para a próxima pergunta, então. Vamos, irmão. A próxima é exatamente sobre os dependentes, né? Que muita gente fica em dúvida sobre quem pode ser dependente e também como vale a pena ou não declarar dependente. Daqui a pouco não vale a pena, daqui a pouco existe isso ou não. Como é que é essa questão aí dos dependentes? Essa questão do dependente, isso aí é uma questão assim, que é um pouco preocupante, porque na verdade, dependendo da declaração, se ela for completa ou pela simplificada eu posso ter um desconto de 16.754,34 sobre a minha base de cálculo. Mas se eu tenho dependentes, olha, desde que eu tenha a guarda de netos, né, sobrinhos, e aí nós caímos. A questão de filho, né, filho até a faculdade, vamos botar, segue que ele não está trabalhando nem estagiando, segue até média de 21, 24 anos, tá? Uhum. Mas normalmente é 21, porque daí coloca ali, aí se torna a maioridade com 18, mas ainda até o 21 a Receita ainda está cedendo, mas com 24 já muda ali a questão que eles acham que tu já não é mais dependente, que tu já tem dinheiro, já pode gerar renda. Então, sempre aconselha, né? A dedução do dependente é 2.275,08 centavos. Então, assim, se o filho está estagiando, não coloca. Uhum. Não coloca, dependendo. O contador vai analisar se vale ou não vale a pena colocar. É a mesma coisa a questão da educação, dependendo, vai fazer 300 cursos. O máximo de educação com educação é 3.561,50. Então eu gastei 10 mil de faculdade. O único valor que tu vai poder utilizar, né, vai ser deduzido, são os 3.561,50. Então, isso é importante cuidado, também, assim, essa informação. Porque às vezes assim, mas eu tenho um monte de filho na faculdade, na universidade, eu gasto tanto, eu quero abater. Tu não vai conseguir abater porque tem um limite.
o limitador é esse valor, R$ 3.561,50. Né? Então tem essa questão. É que nem assim, eu pago a doméstica, lá e aí entra na despesa do INSS e é da doméstica, tá? O piso que eu vou botar para bater o INSS da doméstica é R$ 1.171,80. Eu não posso botar que ela receba 5 mil ou que eu gaste acima desse valor para pagar o INSS da empregada doméstica. A Receita também está cuidando dessa questão. Então nós temos esses pontos chaves que são muito importantes ficar atento. Os limites, os limitadores. A única coisa que tem assim, não tem limite de dedução é plano de saúde. Eu gastei com plano de saúde, gastei com anestesia, exames, hospital. Isso aí é o total, não tem limitador. Com saúde não tem nem limitador. A respeito porque da o Estado saúde, entende, né? A respeito da saúde, irmão Cristiano, surgiu a notícia de que a compra de medicamentos estaria nesse rol de descontos, né? De comprovação. Isso é verdade? Como é que é? Não é verdade, não caiu. Ainda não há uma instrução normativa da Receita Federal que faça a dedução de medicamento. Não há. Como o nosso Estado, o Estado brasileiro, assim, a nossa nação, tem um sério problema com a saúde, então ela não ainda permitiu o desconto com medicamentos. Porque nós temos ainda uma sociedade que ela está criando uma certa idade, vai aumentar o número, nós temos um problema de saúde e educação, então ela vai aumentar. Então, eles não criaram ainda uma instrução normativa de medicamentos. Mesmo assim, há casos que entram na justiça devido a alguns tipos de medicamentos importados, mas não há ainda nada, vou dizer assim, palpável, que diz, não, pode fazer tranquilo, porque não é aceito o gasto com medicamento. Não entra no rol de descontos, né? Não há. Agora, uma outra questão, o irmão estava falando, e eu acho que isto está acontecendo já no Brasil. Eu vou explicar ao irmão que nós, até em função do cacuete da profissão, de jornalismo, e todos nós, de certa maneira, somos repórteres, estamos atentos ao que acontece no mundo. E quando vem um assunto como esse, muito importante, que o irmão Cristiano está nos expondo aqui, examinando conosco, eu me lembro que ainda há pouco tempo na Espanha foi feito um levantamento e o número de famílias em que o filho está desempregado obrigou e é um fenômeno que está acontecendo lá na Espanha, e eu não sei se isso já não está acontecendo aqui no Brasil também, em que os avós são responsáveis pela criação dos netos. E havia inclusive um dado interessantíssimo: o número de pessoas, avós, que compravam fraldas para as crianças que estavam sob a sua guarda, não sob a sua guarda, mas sob os seus cuidados, porque os pais não tinham condições. Isto está ocorrendo certamente aqui no Brasil também. Se um contribuinte do imposto de renda, ele tem gastos com o filho que está desempregado, mas ele não tem a guarda do filho. Como é que isso pode ser comprovado, irmão Cristiano? Essa questão é muito importante falar, porque às vezes coloca assim como está incapacitado, né? Sim. Então a própria Receita hoje está exigindo que tenha um atestado de incapacidade, ou às vezes com capacidade momentânea física ou mental, ainda dependendo se é relativo, se vale a pena ou não, ainda porque aí ele vai ficar de dependente, aí tu vai botar os custos de medicamento do dependente e da saúde, aí dependendo dos custos e do valor, vai ver se vale a pena ou não, né? Mas normalmente acontece o seguinte: o que eu mais vejo são avós pagando pensão, via judicial. Então, o filho ficou desempregado, divorciado, separado, e tinha uma pensão, não conseguiu, o avô está pagando, está tendo desconto direto. E aí eu posso lançar essa pensão, que é judicial, eu posso lançar lá no abatimento, lá como o neto dependente do avô. Isso eu tenho visto seguido, não é uma coisa assim, um caso isolado. Acontece muito e está acontecendo e vai aumentar, devido, se não aumentar, né, se não tiver mais emprego no Brasil, nós temos um sério problema, assim, até a nível de Rio Grande do Sul, que
É um caso que nós temos um desemprego a nível de Brasil até um pouco maior, né, devido às dificuldades do Estado, mas eu tenho percebido isso muito no dia a dia, né, começa de 1º de março a 30 de abril, que é o período do imposto de renda mais forte, a gente tem percebido que tem esses casos isolados, mas tem. Pois é. Quanto à questão do imóvel, deve-se atualizar o valor do imóvel ou não se deve atualizar o valor do imóvel? Sempre deve atualizar o valor do imóvel. É muito importante. O valor do imóvel, fez uma melhoria no imóvel junto às notas e coloca. Porque acontece? Você comprou um imóvel, vou dar um exemplo. Você comprou um imóvel no valor de 100 mil, tá? Um exemplo. E esse imóvel passou e me deixou 100 mil. Daqui a pouco, lá perto, surge um shopping, o bairro ficou melhor, e aí surge uma proposta de você vender esse imóvel por 300 mil, 400 mil. Aí você vendeu, no imposto de renda ele estava 100 mil ainda. Aí tu teve 180 dias. Aí passou 180 dias, tu tem a matrícula e tudo mais, a Receita fica sabendo que tu vendeu por um valor maior e teve ganhos de capital e tu não investiu em 180 dias. Então, a gente sempre diz, o imóvel tem que ser valorizado. Você fez a reforma, você melhorou ele, você traz o valor de mercado esse imóvel para você não pagar ganhos de capital. Há um programa específico, né, que é o GCAP, que é o Programa de Ganhos de Capital, que é utilizado para a questão do imóvel. A única vez que eu vejo, assim, que eu já verifiquei que o imóvel perde valor é quando é perto de área de segurança, tá? Área prisional, o imóvel reduz o valor, normalmente, e perto de cemitério, outro local também que o imóvel perde valor. Poxa, não consegue, essa eu não sabia. É incrível que o imóvel, ele... Não sei se às vezes até um ponto comercial interessante, mas o imóvel ele não consegue vender, fica aquele negócio meio empacado. É as únicas vezes que eu vejo que o imóvel não tem aquele valor agregado aumentado, mas de resto deve sempre colocar. Irmão Cristiano, eu estava pensando que daqui uns 150 anos, mais ou menos, aquele terreno que eu estava imaginando ia ser valorizado por demais, mas agora com essa informação eu cheguei à conclusão de que vai estar depreciado esse preço. Mas só daqui 150 anos, né? Vamos conversar 150 anos. Lá perto. Irmão Cristiano, agora, essa pergunta que o Peter formulou é muito interessante, porque qual é o que representa mesmo que não vá vender o imóvel, mas essa atualização do valor do imóvel, e ela representa algum pagamento a mais no caso de imposto de renda, ou como é que fica isso aí? Não, na verdade, automaticamente, todos os anos, tu vai aumentando esse imóvel pelo valor de mercado, né? Sim. Então, ali, o próprio, assim, não vai pagar imposto pela valorização do imóvel, né? Na verdade, se tu fez uma melhoria, pode lançar as melhorias que tu fez. Tem as notas comprovando que tu arrumou, aumentou, fez uma certidão de lotação desse imóvel, se fez uma regularização desse imóvel, de questão de habite. Então, há toda essa questão, mas o imóvel, ele foi melhorado ou foi reformado, desde que tenha as notas ou não, mas no bairro houve essa evolução, o valor do imóvel deve ser automaticamente atualizado. Porque você não comprou, você só atualizou o valor do mercado. Você não está perdendo, automaticamente. Você não paga imposto. É uma coisa interessante, né, que a declaração do imposto de renda da pessoa física era para ser somente sobre a renda. E hoje, já faz uns 10 anos, se coloca muito mais o patrimônio, os bens, que agora é obrigado a botar o número de matrícula, colocar o tamanho do imóvel, né, se é financiado, se não é, quem é um agente financeiro, o automóvel, o Renavan. Então são essas mudanças que estão cada vez mais surgindo. Porque eu explico assim, outro dado interessante que veio parar assim, um contribuinte recebe um salário mínimo de aposentadoria por invalidez e tem 3 veículos financiados em seu nome. Como ele vai pagar esses 3 veículos financiados em seu nome se ele é aposentado com um salário mínimo, né, por invalidez ou por qualquer outra questão?
Essa é uma questão muito particular e é uma coisa que acontece muito. Então, surge esses grandes desafios da Receita, como é que faz? Eu sei que pode ser que tirou para uma filha, para um neto, para um genro, para quem seja, mas essas perguntas são que a Receita faz. Como é que você ganha 1.000, 1.200 ou 1.000, ou 954 seria o salário mínimo, e você paga 1.500 de prestação, 3 prestações de 3 veículos? Então, essa questão não fecha. Então, por isso, cada vez mais, a Receita Federal está fazendo esse cerco, né? Pois é, e justamente com o automóvel agora, que era outra pergunta que também nós tínhamos aqui, a questão, inclusive, do financiamento, né? O financiamento de um carro, ou inclusive um financiamento até financeiro, deve ser declarado um financiamento? Deve ser declarado. E agora, assim, algumas, por enquanto, ele está assim, quem fizer a declaração, alguns eles pedem automático, tá? E ele fica ali não obrigatório, mas falta assim, você não informou tal isso, mas não impede de fazer a declaração. Mas a partir do outro ano, se você informar, você vai ser obrigado a colocar. É que nem assim, a criança, agora esse ano, a partir dos 8 anos. A partir do ano que vem, 2019, desde que nasceu, porque nasceu na certidão de nascimento, vai estar o CPF, para não ter o mesmo filho colocado 2 vezes na declaração do pai e da mãe. Então, essas questões assim. E outra parte também, uma coisa que está chamando a atenção, é o imposto de renda de quem tem atividade rural. Essa é uma outra questão que também está levantando, a Receita deu algumas instruções. Mas vamos de mais perguntas, irmão. Não, até pode continuar, exatamente. Essa era uma das nossas próximas perguntas também, porque tem muito irmão do interior aí que tem atividade rural e também está querendo saber essa questão do imposto de renda para quem tem atividade rural. Então, assim, quem teve atividade Receita rural acima de R$ 142.798,50 deverá fazer declaração. Ele foi lá e fez um arrendamento, né? E fez a sua venda da soja, do seu fumo lá, e essa renda entrou no banco lá no nome dele, o valor de 150 mil, tá? Nem todo esse valor foi o valor que ele recebeu, que entrou para ele como se fosse um prolabore, como se fosse um salário dele. Ele é uma receita bruta da atividade rural. Então, o que acontece? Há dentro ali dos campos, onde ele vai botar a atividade dele rural, o valor que ele vendeu, e ali vai ter um percentual onde ele vai ver se vai ser tributável ou não, vai fazer algumas perguntas, se foi financiamento, se foi seguro. Então, essa questão, o irmão que tem atividade rural, que entrou na sua conta acima de 143 mil, vou botar aqui, arredondando, 143 mil bruto, tem que fazer declaração. Mesmo que ele pegou o seguro, mesmo que ele utilizou não sei o que, atividade rural, esse valor tem que colocar. Assim, quem tem patrimônio até 300 mil. Eu não ganhei os 28 mil durante o ano, mas eu tenho um patrimônio de 300 mil. Deve declarar. Isso é importante também. Importante também. Porque eu não ganhei os 28 mil, né? Eu recebi de doação, herança, um apartamento que custa 300 mil. Mas eu não ganhei os 28 mil durante o ano, mas eu tenho um apartamento que custa 300 mil. Eu devo declarar. Isso tem que ficar bem assim, a própria Receita diz, o patrimônio, né, acima de 300 mil deve ser declarado. Na dúvida, se declara. Irmão Cristiano, o irmão está nos esclarecendo muito sobre o rendimento da pessoa, né, do contribuinte que faz a declaração. E eu lhe pergunto o seguinte: se o cidadão resolve informar gastos que tem de todas as espécies, isto pode ser feito? É bom ou não altera nada, mesmo que não tenha o retorno, devolução? Porque muita gente se preocupa, vamos ver se eu consigo receber tal coisa e tal, do imposto de renda.
Mas esses gastos que a pessoa tem normalmente, afora, como o irmão nos informava, o que contribui para a devolução de imposto de renda, gastos com médicos, consultas, exames e planos de saúde, essa coisa toda, não é? Sim, isso faz restituir o valor. Mas esses outros gastos, que nem de financiamento, isso e aquilo, que ele pede para ser informado, e esse valor, que nem o valor que está sendo a reforma do imóvel para aumento de valor, na verdade isso não vai trazer restituição, mas há o que é uma transparência nos valores que você recebe. Então a Receita, ela está monitorando através, que nem nós estávamos falando do cartão de crédito, né? Então, assim, você coloca quanto você recebeu, né? Ainda não há informação ainda como os gastos com agente financeiro em questões de cartões, mas há um cuidado, assim, a pessoa daí não declara que recebeu os 28.600, vou botar, né? E ela tem uma restituiçãozinha de R$10 lá, ou deixou de fazer, daqui a pouco vai ser chamado, entendeu? Tranca a vida do cidadão, mas deve sempre sim ter essa transparência e demonstrar para a Receita, porque a Receita, querendo ou não, ela tem acesso a todas as informações. Hoje, através do sistema, tu comprou um veículo, vai aparecer, tu tem uma movimentação financeira, também vai aparecer, porque nós tivemos, hoje o nosso sistema financeiro, o sistema da Receita, ele é um dos melhores do mundo, que nós vivemos numa era que tinha muita inflação, então virava dia e noite a nossa moeda e tinha problemas, então teve uma evolução muito grande. Então esse cruzamento de dados hoje, ele está acontecendo assim, fantasticamente, assim. Então a gente brinca, tem o Big Brother, né, que é tudo mais. Hoje o controle financeiro é enorme e gigante. Hoje quem tenta burlar o sistema não vai conseguir, porque mesmo que colocasse antigamente, faziam assim, eu boto tanto num banco, boto pouco num banco, boto pouco no outro banco, e aí eram valores baixinhos e o Banco Central não pegava. Hoje não, hoje ele pega tudo. Exatamente. Entrou uma moeda lá, já começa, olha, esse é do fulano, do ciclano. É que nem a questão do você não bota o CPF na nota, mas você utilizou o cartão de crédito. Adiantou alguma coisa? Não, bota o CPF, vai usar o cartão mesmo para fazer o pagamento. Então, essas questões. Mas hoje o principal mesmo é não deixar passar o prazo, cuidar, juntar a documentação da despesa. E uma pergunta que eu estava pensando aqui, não só em proveito próprio, mas a idade do contribuinte representa alguma coisa na declaração? Olha, a idade era 70 anos. Você tem 70 anos, você não precisa fazer mais a declaração até os 70 anos, tá? Isso é uma instrução que não mexeram, mas se você teve ganho superior a 40 mil ali, mas é da faixa de não tributável e tem patrimônio, eu sempre sigo a instrução da Receita que deve refazer a declaração. Faça a declaração. Idade não isenta de declarar, é isso? Não isenta, porque você tem um patrimônio de 300, vamos botar, né, um exemplo básico, né, eu tenho um patrimônio de 300 mil, eu tenho 70 anos, mas a renda que eu tenho da minha pensão não é tributável, uma parte dela ficou abaixo, mas a outra, rendimentos não tributáveis, passa de 40 mil, né, e eu tenho algumas aplicações. Na dúvida se faz a declaração. Mas eu estou dizendo que eu tenho 71. Não, na dúvida você faz e segue o conselho segue a instrução normativa da Receita. Né? Porque a instrução normativa não vai dizer assim, você não dá um limitador do patrimônio, você tem 70 anos, tem 300 mil, você não deve mais fazer a declaração. Não, ela diz, você tem patrimônio até 300 mil, você não vai pagar o imposto de renda, mas você declara. Aí que está a grande bolada dos advogados tributaristas que sempre pegam na questão. A declaração é de renda, não de patrimônio. O patrimônio era acessório. Agora o patrimônio passa a ser obrigatório. Aí tem que declarar tudo.
Sim, beleza. Até a questão que nós temos aí também do espólio, né? Então tem essas questões aí também. E nós vamos ter um problema futuro no Estado, hein? As declarações de imposto de renda do Estado do Rio Grande do Sul, com esse parcelamento e juros e futuras ações, isso aí vai dar problema futuro para as declarações. Porque tu pega um demonstrativo, aí está um valor. Para Receita Federal, às vezes está outro valor retido. E aí que dá cair malha fina. Por como é que tu tem um valor recebido, porque às vezes o demonstrativo que é emitido pelo Estado, ou pelo IP, ou pelo gestor, não fecha com a declaração que foi enviada através da DIF para a Receita Federal. E aí dá um problema não de malha fecha fina. e já dá problema. Uma outra pergunta, irmão. Sócio ou titular de empresa precisa declarar imposto de renda se ele não atingiu o valor mínimo? Valor. Em questão de empresa, sempre. Todos os sócios com retirada de Prolabore, sem retirada de Prolabore, que tem o seu CPF linkado a uma pessoa jurídica, a um CNPJ, deve fazer declaração. Não esquecendo que a empresa, você tem uma parte num percentual do capital social. Se eu sou um profissional liberal, também devo tomar o cuidado e fazer a declaração do imposto de renda. O profissional liberal está tendo, de 2017 agora 2018, vamos dizer assim, uma lupa da Receita em cima dos profissionais liberais, por causa da sua movimentação também, e também às vezes entra em sua conta dinheiro de cliente, que já era, uns já foram proibidos, muitos federais já vai direto para o cliente, o dinheiro. Então há esse cuidado aí dos profissionais liberais, cuidar o que é honorários, né? O que é dele de fato que ele retirou, e por último, se ele na dúvida faz um carnê-leão. É antigo, mas se deve fazer. Mas quem tem empresa ou presta serviço e o que está entrando no seu CPF é um valor alto, que vai pagar muito imposto, é interessante abrir então uma pessoa jurídica, e uma parte ele retira como Prolabore, que daí ele paga o imposto de renda da pessoa física pelo Prolabore, e a outra parte fica para a empresa pagar seus impostos, ter o seu caixa e ter os seus ganhos. É o normal, e esses cuidados deve ter. Uhum. Bom, nós entrevistamos o irmão Cristiano Bernardes, contador, filiado à loja Coronel José Tristão de Fraga, lá de Viamão. Os irmãos que estão acompanhando a nossa entrevista e quiserem entrar em contato com o irmão para ser o contador da Receita da Declaração de Imposto de Renda, quais os contatos, meu irmão? Eu quero agradecer o convite ao irmão, ao Peter, Samuel, ao Grande Oriente, mandar um abraço a todos os irmãos de todos os Orientes. Irmão que queira tirar dúvida ou quiser fazer a declaração, mas principalmente eu tenho uma dúvida, mas eu faço com o meu contador, mas eu queria tirar uma dúvida com um segundo ou com um irmão mesmo, entendeu? Uhum. Eu vou dar o meu número direto, pode ser até por WhatsApp também, pode me mandar dúvida, irmão, tal dúvida, tal coisa, o que eu vou estar sempre de pé à disposição. Mas o número é o 984 86 8721. Beleza, então, irmão. Mais alguma coisa que, de repente, algum ponto que nós não tocamos aí que o irmão gostaria de falar? Na verdade, a gente fez um bom apanhado sobre tudo, né? Então, que os irmãos tomem cuidado para não ter problema, para não pagarem multa, né? Não perder um prazo. É importante prazo fazer dia um 30, checklist. Vai até 30 de abril, um checklist, 30 de abril. Faz um checklist de tudo, olha bem, olha as despesas, né? Dá uma revisada na declaração do ano passado, se não faltou algum dado. Não deixe para procurar o profissional no último dia. Isso é importante, né? Importante. O programa da Receita Federal está sendo atualizado quase semanalmente, porque é um programa novo. Então, eles estão... E tomar cuidado com as finanças, né? Ter essa postura, mesmo que às vezes queira ajudar um familiar, emprestando cartão, isso e aquilo, tome cuidado com essas questões aí, que é muito importante.
amanhã depois a gente não sabe o que pode acontecer, né? Ser chamado para dar esclarecimento, né, que tem uma renda e a sua despesa é muito maior, né? E ainda mais no Brasil que nós vivemos hoje, que tem tantas coisas assim que a gente fica até meio chateado. A projeção só para 2000, nós fizemos, em 2017, foi 340 mil declarações. A projeção é 28 milhões a partir desse ano. Então nós estamos um salto assim de declarações. Cada vez mais os contribuintes vão fazer a declaração de imposto de renda. E, então tem que tomar esse cuidado e fazer a declaração e ver as suas rendas. Então eu estou à disposição para qualquer dúvida, é só entrar em contato e vou deixar mais um telefone do escritório. Qualquer coisa pode ligar para cá. Eu não consegui anotar o WhatsApp, ou quero deixar um recado para o Cristiano, é o telefone também da área 51, é o 3493-8499. 3493 8499. 8499 e um tríplice fraternal abraço a todos os irmãos de todos os orientes. Ok, muito obrigado, meu irmão, uma boa tarde de trabalho e até a próxima. Até a próxima, até mais. Pois é, essa foi a entrevista então do nosso irmão Cristiano Bernardes sobre imposto de renda, nessa época aí que as pessoas estão aí correndo atrás para fazerem as declarações. E ele falou, né, teremos milhões de declarações esse ano, então vamos correr. Já estamos na linha com o ex-venerável mestre da loja Luz Verdadeira, né, o Past Master imediato, que está substituindo aí o venerável mestre que passa por uma enfermidade, da loja Luz Verdadeira de Panambi, que comemorou aniversário dia 15/3, mas a festa foi ontem à noite, 62 anos da loja Luz Verdadeira. Muito boa tarde, venerável mestre, né, Carlos Welter. Muito boa tarde aos ouvintes. É sempre um prazer falar com os irmãos, ainda mais para difundir dentro da ordem maçônica, né, a comemoração dos 62 anos da loja Luz Verdadeira de Panambi. E o que nós tivemos na festa ontem, venerável? Ontem a gente decidiu comemorar, então, de forma festiva, vamos assim dizer, o aniversário da nossa loja, né? Tínhamos uma programação de receber a visita do grão-mestre nosso irmão Drago, mas por motivos outros ele não pôde se fazer presente, né? Recebemos uma comitiva de irmãos que nos deixou muito alegre da cidade de Cruz Alta, né, junto com o delegado da 8ª Região Maçônica, nosso irmão Machado, e mais diversos outros veneráveis mestres de lojas da região. E para nós foi muito, muito bom receber o carinho dos irmãos, perceber o quanto a nossa loja é querida na nossa região, e também fazer maçonaria, né, da forma como foi feita, comemorando os resultados, né, da história da nossa loja em Panambi. Né, a gente fez uma retrospectiva das ações que a loja já praticou em benefício da comunidade de panambiense, né, e também delimitamos alguns projetos para o futuro, né, sempre em prol da maçonaria, do crescimento individual de cada maçom, e do crescimento da maçonaria como instituição, e também da maçonaria participando na comunidade como crescimento de uma sociedade. Isso então, é fundamental. Para nós foi muito bom ter esse convívio, né, e esses objetivos muito concretos, né. A nossa loja é uma loja que participa não de forma direta, né. A maçonaria sempre tem uma atuação tanto quanto discreta na sociedade, né, mas a gente participa de outros clubes de serviço, a maçonaria participou da fundação de 2 ou 3 entidades não governamentais, instituições que trabalham com crianças no turno inverso à escola, isso desde a década de 80, que chama-se Pro Menor, aqui na cidade de Panambi. Participou também da fundação da Associação Casa de Passagem, de crianças que estão em situação de vulnerabilidade social, né, onde o Poder Judiciário determina a retirada ou a suspensão provisória do pátrio-poder das famílias. E então essa instituição acolhe essas crianças, né, em situação de vulnerabilidade social, e a maçonaria participa dessas instituições, fornecendo o que lhe é necessário também,
E isso é muito importante, né? Para a gente sempre é uma satisfação poder fazer a solidariedade, que é um dos motivadores da nossa ordem. Ah, com certeza. E quantos obreiros temos hoje no quadro da loja, venerável? 49, se não me engano. 49. Né? Sim, um número bom, É uma turma boa, tem alguns que frequentam mais, outros já frequentam menos, né? Mas efetivamente esse é o número. É uma loja bem grande, bem pujante. É verdade. E tivemos ágape depois? Sim, claro. Depois foi feito, né, um tradicional churrasco, né, gaúcho, né, assim, que pese já o adiantado da hora, né, mas sempre foi muito agradável, né, principalmente pela visita dos nossos irmãos da cidade de Cruz Alta, né, que foi uma satisfação para nós, né, que eles puderam vir em comitiva de Cruz Alta, eu acho que 14 ou 15, vieram para confraternizar, né, e trazer o abraço de Cruz Alta para a comemoração da loja Luz Verdadeira de Panambi. Ok, então, venerável, muito obrigado então pela participação no programa, desejamos aí muitas felicidades e uma longa vida aí para a loja Luz Verdadeira do Oriente de Panambi. Isso, para mim foi uma satisfação também poder me manifestar, né, e muito obrigado pela oportunidade. Ok, nós que agradecemos pelas informações. Muito boa tarde, irmão Carlos Belter, da loja Luz Verdadeira, que participou aí, então conosco no programa Conexão Gorgs. Samuel, vamos agora aos aniversários. Vamos aos aniversários e lembrando apenas que desejando até a pronta recuperação deste venerável mestre lá da loja Luz Verdadeira, que é o irmão Abdon Antunes de Souza, e falou conosco o Paz Master, como o Peter estava conversando com ele e havia anunciado o cargo deste irmão hoje como venerável mestre da loja Luz Verdadeira. Nós agora, das lojas aniversariantes, começamos com o dia 18, em que aniversariou a loja Jacques de Molay, número 275, aqui de Porto Alegre, celebrando 33 anos de fundação. Que número bonito, né? 33 anos da Jacques de Molay. Dia 18 também comemorou aniversário a loja Obreiros da Fraternidade, número 488 de Porto Alegre, comemorando 8 anos de trabalhos. Dia 20, aniversariou a loja Ciro Pisato, número 510, também de Porto Alegre, comemorando 4 anos de fundação. E ainda no dia 20, aniversariou a loja Senhor dos Caminhos, número 294 de Tapejara, comemorando seus 36 anos de fundação. E no dia 25, irá celebrar aniversário a loja Centenário, número 332 de Porto Alegre, e nesse dia a Centenário comemorará 26 anos de fundação. Rapidamente sobre o trabalho no grão-mestrado, que esta semana se dedica o grão-mestre Tadeu Pedro Drago às atividades internas aqui em seu gabinete e no Grande Oriente do Rio Grande do Sul, tomando conhecimento dos temas encaminhados após a primeira reunião do Ilustre Conselho no ano de 2018, que realizou-se segunda-feira última, aqui em Porto Alegre. Esta atividade e as lojas aniversariantes, aproveitando para cumprimentar aos veneráveis mestres e irmãos das lojas que celebraram e celebrarão aniversário esta semana. Os cumprimentos de toda a equipe de trabalho do Conexão Gorgs. Peter. Beleza. Na próxima semana já teremos aí na programação da Rádio Gorgs 2 novidades, 2 programetes que vão ao longo da programação serem lançados aí. Um se chama Enciclopédia Maçônica e o outro vai se chamar Grandes Reportagens do Delta, né? Então aí a Enciclopédia Maçônica teremos, vamos falar de alguns nomes famosos da maçonaria mundial, brasileira e aqui do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre algumas coisas relativas também à maçonaria, né, com leis, o papel do maçom, trabalho, etc. E as grandes reportagens do Delta. Esse também é um outro programete que vai sendo lançado ao ar e nós vamos ler trechos das melhores reportagens do Delta, essa revista que tem mais de 100 anos de história. Centenária revista O Delta do Grande Oriente do Rio Grande do Sul.
Então vamos ouvir nesse primeiro momento o primeiro programete, episódio 1, Enciclopédia Maçônica. São programetes 2 minutinhos, né, que vão aí no decorrer da programação. Vamos escutar então a Enciclopédia Maçônica. O episódio número 1 é sobre Wolfgang Amadeus Mozart. Enciclopédia Maçônica do Gorgs. Wolfgang Amadeus Mozart foi um dos maiores compositores do período clássico. Nasceu em Salzburg, na Áustria, em 1756. De talento precoce, foi contratado pela corte de Salzburg como prodígio em piano e violino. Foi autor de mais de 600 obras, muitas delas referência em sinfonias e óperas. Em 1871, fixou-se em Viena, iniciando sua carreira solo, sem remuneração fixa. Em setembro de 1874, ingressou na maçonaria, compondo músicas para rituais maçônicos. Naquela época, a maçonaria fazia aberta campanha pela sistematização legal de princípios humanos fundamentais, da educação, da liberdade de expressão política e religiosa e do acesso ao conhecimento, buscando criar, na fórmula então usada, uma sociedade esclarecida. Partiu em Viena em 1791. Hoje, Mozart é visto pela crítica especializada como um dos maiores compositores do Ocidente. Conseguiu conquistar grande prestígio mesmo entre os leigos, e sua imagem se tornou um ícone popular. Suas maiores obras foram As Bodas de Fígaro, Requiem, Pequena Serenata Noturna, Sinfonia número 40 e A Flauta Mágica, que trata, em resumo, da vitória da luz sobre as trevas, e o casal protagonista, no final, reproduz uma alegoria do casamento da sabedoria com a beleza. Enciclopédia Maçônica do Gorgs. Aí, esse foi a Enciclopédia Maçônica do Gorgs. Vamos escutar agora um episódio das grandes reportagens do Delta. Vou escolher aqui o da inauguração do edifício do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Vamos escutar. Grandes reportagens do Delta. Um prédio que fizesse jus à grandeza do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Era o que se impunha ao final da década de 1940. E nas páginas do Delta, há referências ao início do projeto de construção do atual Palácio Maçônico, que passou a sediar a administração do Gorgs no início da década de 1960. A seguir, trecho de um texto publicado na página 4 da edição de número 24 do periódico, no ano de 1949. A comissão pró-construção do edifício maçônico, composta dos irmãos Salvador Garcia Carraveta, Júlio Marino de Carvalho, Nésio de Almeida, Barcelos Ferreira, Tristão Feijó Ferreira, Ítalo Tambellini, Márcio Ney, Clemente Gonçalves de Oliveira, Rui Honório Bacelar, Alcides Isidoro Mendes e Benjamin Magalhães Rolim, está em plena atividade na elaboração do plano e projeto de construção do edifício maçônico, que será um belo prédio destinado aos trabalhos da ordem, inclusive a parte social. É uma realização que se impõe, pois exíguas são nossas instalações e o incremento que vem tomando nossas atividades e a época em que vivemos assim o exigem. Após a conclusão dos estudos, teremos ensejo de convocar todos os maçons para que eles possam tomar conhecimento. Assim se anunciava, no ano de 1949, o início da construção do Palácio Maçônico, nas páginas do Delta.
Grandes reportagens do Delta. Tá aí, essa então a novidade que vai ser lançada dentro de muito em breve na programação da Rádio Gorgs, os episódios, os programetes aí de 2 minutinhos aí do Enciclopédia Maçônica e de grandes reportagens do Delta, produzido aqui pela equipe da Rádio Gorgs. Já está na linha, lá direto de Brasília, nosso irmão Adão Paiani. Muito boa tarde, Paiani. Boa tarde, Pedro, boa tarde, Samuel, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos os ouvintes aí, queridos irmãos da Conexão Gorgs e Conexão Brasil. Estamos aqui novamente, quarta-feira, estamos aqui no Salão Negro do Congresso Nacional, numa Câmara dos Deputados ainda repercute ainda fortemente aí o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco. Inclusive, essa tarde vai se reunir, aliás, está se reunindo nesse momento, uma comissão externa que foi criada aí para acompanhar as investigações sobre o assassinato da vereadora e do motorista dela na semana passada. O assassinato da vereadora foi responsável por uma situação até certo ponto inédita na casa. Ainda na manhã de quinta-feira da semana passada, que normalmente as quintas-feiras pela manhã as sessões são esvaziadas, mas o plenário da Câmara realizou, convocando de última hora, né, uma sessão solene para homenagear a vereadora. E o plenário ficou absolutamente lotado, aí, principalmente por partidários da vereadora e outros partidos de esquerda também, militantes, movimentos sociais. Fizeram uma cerimônia ali realmente bastante forte, né, em homenagem à vereadora. A situação que envolve aí o assassinato da Marielle Franco realmente é lamentável. Todos nós temos que lamentar, afinal de contas, é uma vida jovem, né, profundamente ativa, se vai, embora ela defendesse pautas que nem sempre são da concordância aí da esmagadora maioria da sociedade, ela tinha um papel importante aí de representatividade. Então, o que nós esperamos todos aí é que esse crime seja apurado com toda a transparência e com todo o equilíbrio, né, e precisão que é necessário. Mas como contraponto, e às vezes é difícil ter que fazer um contraponto a um fato assim tão dramático, com tamanha repercussão, mas só que vocês têm uma ideia, vim trazer alguns dados aqui. A vereadora Marielle, na realidade, ela está dentro de todo um contexto mais amplo, né, de criminalidade, de violência, que não atinge apenas o Rio de Janeiro, atinge o país inteiro. Mas só para que a gente tenha uma ideia, agora no ano de 2018, até o dia de hoje, né, 31 policiais foram assassinados no Rio de Janeiro. Hoje, inclusive, mais um PM, o 31º PM foi morto hoje lá em Belfort Roxo, né, numa ação lá na Baixada Fluminense. O PM foi atingido por disparos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Os índices de criminalidade no estado do Rio são cada vez mais absurdos e assustadores. Isso tem reflexos também, obviamente, reflete uma situação como a situação nacional. Eu não tenho uma ideia, isso aí são dados, né, de importantes instituições aí que acompanham os índices de segurança pública e estudam profundamente a segurança pública. Em 2015, o Brasil registrou 59.080 homicídios, ou seja, é uma taxa de 28,9 mortes a cada 100 mil habitantes. A gente pode fazer um comparativo. Todos os atentados terroristas nos 5 primeiros meses de 2017 não superam a quantidade de homicídios registrados no Brasil no mesmo período. Em 2016 foram 6.600 mortes violentas. E os dados de 2017 ainda não estão tabulados, não foram divulgados ainda. Ou seja, toda essa comoção, e nós compreendemos aí a comoção que causa a morte de importante liderança, mas, lamentavelmente, o povo brasileiro tende a reagir muito emocionadamente em determinadas situações
quando diariamente policiais civis, policiais militares, cidadãos comuns são assassinados nas ruas desse país e ninguém se comove, ninguém exige, né, que o governo, que as autoridades competentes adotem medidas efetivas de combate ao crime, de combate, né, a todo esse descalabro na segurança pública. Que o assassinato da vereadora Marielle não se esgote no fato em si, mas nossa sociedade brasileira precisa reagir contra a violência. E reagir contra a violência não é dizer que tem que acabar com as polícias militares, não é dizer que tem que se liberar drogas, que tem que se... Como inclusive o Marcelo Freixo, que é o líder, deputado estadual pelo Rio de Janeiro, e que é o líder nacional aí do partido da vereadora Marielle, que propõe anistia, né, a jovens criminosos. Ou seja, não é dessa forma que se vai combater a violência nesse país. Tomara que esse episódio possa deflagrar aí uma conscientização nacional que as pessoas, os cidadãos comuns, têm que se mobilizar contra a violência. Pois é, Paiani, nessa questão aí, principalmente do Rio de Janeiro, o governo federal está prestes a anunciar aí uma verba para a intervenção federal, né? Já vamos aí para completar um certo período aí que os militares assumiram lá a questão da segurança pública no Rio de Janeiro, mas até agora não se apresentou ainda nenhum plano e também não foi feito muito, né? Como é que essa reação que era positiva no começo já começa a causar uma certa desconfiança na população que vai acabar não dando em nada? Como é que o governo está reagindo a essa questão aí da intervenção militar no Rio de Janeiro, já que ele diz que o Rio de Janeiro seria tipo um ensaio, né? Se desse tudo certo, poderia ser feito isso em outros estados. Pois é, precisamente isso que aqueles que nos acompanham aqui pela Conexão Gorges, nós já havíamos comentado isso logo no começo, logo quando foi deflagrada a intervenção federal. Ou seja, segurança pública tem que se fazer com recursos de inteligência policial, não são com ações midiáticas, né? Não é com manchete em jornal, mas é com operação. E o general responsável pela intervenção no Rio de Janeiro já disse que serão necessários pelo menos 3 bilhões de reais até o final do ano, para que a operação possa se desenvolver dentro dos objetivos traçados inicialmente. O governo, evidentemente, não dispõe desse dinheiro. Esse dinheiro deve vir, uma parte, pelo menos, dele deve vir aí de um projeto de remuneração das folhas de pagamento, ou seja, mais custos para a sociedade brasileira. E isso leva, evidentemente, as pessoas a olharem com mais desconfiança, né? Se efetivamente aí nós vamos ter resultados práticos dessa operação do Rio de Janeiro. E quem sabe se vai ser realmente possível estender isso a outros estados onde ela faria necessário. Como o estado do Ceará, por exemplo, que tem uma situação tão grave quanto o estado do Rio de Janeiro, mas por ser um estado que está fora dos grandes centros, não tem a repercussão que tem o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, né? O estado de São Paulo, mas particularmente o Rio de Janeiro. Então a grande questão é essa: recursos. O governo não diz de onde vai tirar esses recursos, mas, enfim, nós sabemos que ao fim e ao cabo isso vai significar aí aumento de impostos, retirada aí de benefícios dados às empresas. De algum lugar vai sair isso, e não vai ser do caixa do governo. Pois é, e aí, Paiani, para já encaminhar aí o encerramento do programa, devido ao adiantado da hora, e as novidades aí de Brasília em relação às pautas que o governo pretende avançar ou não, né? Nós sempre ficamos nessa dúvida, ainda mais em ano eleitoral, né, Paiani? Realmente, as comissões não estão funcionando ainda, né? Os projetos aí que estão sendo apreciados em plenário não são projetos assim que tenham uma grande relevância, muito embora ontem, por exemplo, nós tivemos aqui um projeto muito bom e que beneficia aí, sempre que tem um projeto que beneficia um segmento importante da população, sempre é importante a gente ressaltar. Ontem nós tivemos aqui no plenário, foi aprovado um projeto de lei, o 3859 de 2015,
que ele regulamenta aí a fabricação e a comercialização de queijos e embutidos. A gente sabe muito bem que isso aí, principalmente na pequena agricultura familiar, ela é muito importante, né? Esses pequenos produtores aí, que a partir de agora vão ter, em razão da peculiaridade desses produtos, serem feitos de uma forma artesanal, de uma forma menos sofisticada, né? Eles vão ter aí todo um privilégio aí, tanto com relação à fiscalização, obviamente que sem comprometer aí a sanidade do produto, mas também principalmente com relação à questão fiscal. Ou seja, isso aí abre uma possibilidade de renda importante aí para os pequenos produtores rurais. Há alguns modos que nós estamos lutando já há bastante tempo para fazer com o vinho colonial, né? Nós temos um projeto de lei que foi aprovado há 22 anos aqui no Congresso e que dá alguns benefícios fiscais, alguns incentivos aí para uma produção do vinho fabricado aí pelo pequeno produtor. E agora, ainda na pauta de segurança pública, para concluir nossa participação, temos um projeto de lei muito importante aqui, que vai, pelo menos a urgência dele, né? Ou seja, vai se votar a urgência. A urgência dá prioridade de votação para esse projeto. É um projeto de lei que estabelece um prazo de 180 dias para a instalação de bloqueadores de sinais de telecomunicação nos estabelecimentos penitenciários, ou seja, o bloqueio de celulares nas prisões, que é uma demanda muito antiga da sociedade, mas que enfrenta aí uma resistência grande, principalmente das operadoras, porque esse mesmo projeto aí estabelece aí algumas obrigações e custos para essas operadoras aí de telefonia móvel. Vamos ver, é um projeto importante, mas a gente sabe que o lobby das empresas de telefonia aí é bastante grande. Pois é. Seriam essas informações que eu queria passar aos irmãos essa semana em Brasília. Semana que vem ela começa mais cedo, começa na segunda-feira, já com sessão no começo da tarde, mas encerra também mais cedo em razão da Semana Santa. Na quarta-feira aqui os trabalhos da casa já encerram. E a possibilidade de na outra semana, né, já estarem em funcionamento aí as comissões da casa que são que dinamizam os debates aqui, são realmente muito importantes aí para a aprovação e discussão dos projetos. Inclusive agora às 16 horas há uma reunião de líderes com o presidente Rodrigo Maia, que vai definir aí a data e as condições dessa instalação. Como eu havia falado há algumas semanas, o que até agora impedia o início do funcionamento dessas comissões, eles têm que ser indicados os seus membros. E como até o dia 7 de abril nós estamos na janela de mudança partidária, nenhum partido aí quis assumir o risco de indicar um deputado por uma comissão que depois viesse a mudar de partido. Então, o mês de março passou, vai iniciar o mês de abril, e aí, livres da janela partidária, livres do risco, os partidos tendem aí a indicar rapidamente seus representantes. Tá legal então, Paiani. Muito obrigado pelas informações aí direto de Brasília. Um tríplice fraterno abraço aí pro irmão e até a próxima semana com Conexão. Até a próxima semana. Grande abraço. Grande abraço. Valeu, Dão Paiani. E é isso aí, Samuel, as informações lá de Brasília. O Conexão Gorgs é um programa oficial do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. E ele fica por aqui. Tenham todos uma ótima tarde, uma ótima semana e até a próxima quarta-feira com mais um Conexão Gorgs. Rádio Gorgs, Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Grão-mestre Tadeu Pedro Drago. Grão-mestre adjunto Osleno Vanderlei do Santos.